É tudo culpa da mãe. Infelizmente, esta é uma verdade. Eu vou te provar, te explicar todos os detalhes dos porquês dessa afirmação e te orientar em como você ser a culpada mais feliz do mundo. Vem comigo. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre a mãe como um papel de membrana. Doutora Dani, já vai começar a falar difícil? Não, pessoal, vamos falar da mãe como o primeiro ambiente do bebê. Combinado? Vem comigo. Bom, o bebê nasceu nos primeiros 3 meses de vida. Quais são as características desse bebê? Hoje em dia tem-se muito falado do conceito de esterogestação, né? Como se o bebê devesse ficar 12 meses dentro da barriga da mãe, mas na nossa espécie, 12 meses dentro da barriga é muito complicado. Com 9 meses, ele não cabe mais lá, ele tem que nascer. Mas e aí, por que os 3 primeiros meses são tão importantes a ponto da gente falar até que é um pedacinho de gestação fora da barriga? Nos primeiros 3 meses, existe uma característica do nosso bebê que é o desamparo absoluto. Aquele bebê não consegue ainda ter nenhuma autonomia, ele não tem condições biologicamente, fisiologicamente, pelas características do seu sistema nervoso, dos nervinhos, funcionamento dos músculos, de todo o organismo, de ficar bem separado da mãe, né? No pele a pele com a mãe, o bebê regula até o ritmo da respiração e da frequência cardíaca. Então, às vezes as pessoas querem que o bebê fique bem e durma bem nesses primeiros 3 meses sozinho. Isso é um fator muito complicado. Se você pensar, a fisiologia, a neuroanatomia, toda a química do bebê, toda a regulação do seu sistema nervoso autonômico e parasimpático, o sistema que funciona sozinho e o que depende de controle das nossas funções, o bebê ainda não tem maturidade por causa das estruturas, de tudo que se formou, da transmissão dos impulsos pelos nervinhos, da bainha de mielina, de tudo isso que acontece no corpo do bebê no primeiro ano de vida. Mas os primeiros 3 meses é de uma disfunção absoluta. E é nesses primeiros 3 meses também que se funda o inconsciente primitivo, aquele que na psicanálise a gente diz que é não acessível. Há algumas outras experiências até se colocam nessa trilha, né, das experiências intrauterinas, das experiências dos primeiros 3 meses de vida, mas é uma área que fica muito enraizada dentro do aparelho psíquico das experiências do bebê. É nesses primeiros 3 meses que se fundam, então, esses primeiros padrões de conexão com um outro ser humano e que vai fundamentar o desenvolvimento do aparelho psíquico como um todo. Essa conexão fundamental, ela acontece através da conexão do bebê com o seu principal cuidador, com a mãe, ou com quem alimenta, ou com quem dá os cuidados para o bebê, através do olho no olho, através do pele a pele, através dos sentidos, do ouvir, do se mexer, do reagir, né, do ir e vir, o bebê faz uma coisa e a gente reage, captura com a voz, com o maravilhamento, com os cuidados, com o toque. Tudo isso do bebê traz ele para fazer uma conexão, porque o ser humano não se desenvolve como humano sem essa conexão. Eu já vi todos os casos das crianças criadas por animais, florestas, lobos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, é para ocupar mais de metro para outro dia, mas se você procurar na literatura os casos das crianças que foram criadas fora desse contexto da conexão com outro ser humano, elas nunca se tornaram um humano socializado, inserido, né, no contexto do que é ser um humano, como as pessoas que viveram essa experiência através das conexões primordiais. E se você for olhar nos estudos de epigenética, hoje a epigenética é uma área da medicina que estuda a interação dos fatores genéticos, aquilo que o bebê traz dele, de material herdado dos pais, com o ambiente, né? Os estudos de epigenética mostram que hoje o ambiente é muito mais importante, até para você expressar o risco de uma doença cardíaca, o risco de um câncer, do que a própria genética, unicamente a genética da pessoa. Você pode ter uma tendência genética para uma doença e essa doença nunca se manifestar. Por que tudo isso, doutora Dani? Porque o ambiente é responsável por 70% da expressão do seu material genético, em comparação com a só a genética. A genética é responsável por 30% da chance de alguma coisa acontecer e o ambiente é por 70% de chance. E quem é o ambiente do bebê nos primeiros 3 meses? É a mãe, é a conexão com o cuidador principal desse bebê, ou com a mãe que amamenta.
Tá? Então a gente vai para o segundo fator importante que eu queria falar com vocês hoje. O primeiro é esse da fase dos primeiros 3 meses. O que é tudo culpa da mãe? Porque é nessa interação, nesse ir e vir, nesse toque, nessa amamentação, nesses cuidados, nessa alimentação, que o bebê se conecta com a mãe ou não. Que ele encontra alguém que puxa ele para o contato ou não. Que ele tem condições de viver esse contato ou não. O segundo ponto, o segundo assunto dentro de todo esse contexto, é a regulação que qualquer meio externo vai fazer com a gente. E aqui eu queria trazer um ponto que é que é muito falado num vídeo que tem, que vocês podem procurar até na internet, no YouTube, que é a biologia da crença. A biologia da crença é um cientista que estudou como que as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, como que é construído. E ele começa explicando o papel da membrana celular, né, na interação com o ambiente. Ele fez alguns experimentos com células em laboratório, onde ele tirava todo o material genético daquela célula e o que eles esperavam? Que tirando o núcleo da célula, aquela célula fosse morrer, porque não tinha DNA, não tinha material genético, não tinha nenhuma herança, nenhum comandante ali. Se imaginava que o DNA era o comandante da sobrevivência da vida daquela célula. E o que eles viam? Aquela célula durava meses sem DNA, sem núcleo. E por que isso acontecia? Como que isso acontecia? Eles foram estudar microscopicamente a estrutura que era responsável pela manutenção da vida da célula. E o que eles descobriram? Que quem era responsável por manter aquela célula viva, né, a menor partezinha de um organismo, o organismo vivo que existe é composto de uma célula, uma bactéria, uma celulinha só, uma bolinha com um núcleo e as coisas que ele produz. Mas quem é que mantém a célula viva? Qualquer célula. É a membrana. É a capinha. Imagina uma bexiga, né, que dentro você põe água, tem a pele da bexiga e tem o ar aqui fora, né? E o que é a membrana celular? Essa borrachinha, essa capa da bexiga que isola o que tem dentro com o que tem fora, né? Só que a membrana de uma célula, ela é cheia de buraquinhos, chama de poros. E esses poros, eles se comunicam o externo com o interno. O que faz a membrana celular? Ela pega o que tem lá fora, chega aqui na membrana, tem uma portinha, bate na porta e fala com o porteiro: oi, eu vim aqui para pegar um hormônio para poder trazer a insulina para dentro, para vir te entregar açúcar, para essa energia, para sua célula funcionar. Aí o porteiro vai lá, abre a janelinha, fala: deixa eu ver a sua mão, pega a mão, ah tá, isso é glicose mesmo, então vem cá, a chave da glicose, abre a porta e põe a glicose para dentro. Mais ou menos é isso que acontece em cada buraquinho da membrana celular. Ele recebe o que tem de fora, reconhece o que é, ativa a chave que tem que fazer para abrir aquela porta, né? E entrar. E do mesmo jeito, entrou alguma coisa, acontece alguma coisa aqui dentro que tem que jogar uma coisa para fora. E a membrana celular faz esse papel de porteiro, de regular o que entra e o que sai da célula. E é isso que mantém a célula viva. Nível celular, né? E se você pensar os órgãos, o que faz o pâncreas, o que faz o fígado, o que faz o pulmão, o que faz o coração, é tudo regulado por isso. O que entra e o que sai da célula, a energia que entra, os hormônios que saem, né? Os alimentos que entram, as coisas tóxicas que saem, tudo isso é regulado por essa pelezinha, por essa membrana. Agora imagina, se o ambiente é importante, é mais da metade da chance de você manifestar alguma coisa do seu comportamento, toda a sua química, do desenvolvimento. O que faz para um bebê que é totalmente imaturo, o que faz esse papel de regular o que chega dentro e o que vai para fora? É a mãe. Eu fiquei fazendo algumas analogias, tudo que a gente estuda, que a gente sabe sobre mãe, psicanálise, inconsciente primitivo, esse papel de regulação da mãe poder proteger o bebê dentro da barriga e depois dele fora da barriga. Quem filtra, quem diz o que vai chegar no bebê e o que não vai chegar no bebê é a mãe, é sempre a mãe, né? Ou a pessoa que dá esses primeiros cuidados, que faz o papel de mãe, que tem a função materna que a gente fala, né? Função materna é essa função de cuidar e alimentar, de amar e proteger. Esse papel de mãe é o papel regulador de uma membrana celular que protege o bebê para dizer para ele o que vai chegar nele. Então, quando a mãe está amamentando, quando a mãe está dando leite materno, ela está colocando dentro do bebê aquilo que vai provocar certas reações ali e vai ter uma resposta do bebê para com o meio externo. Então, nesse período de desamparo
absoluto de funcionamento, de autonomia, de sistema de defesa, de regulação, de tudo isso, é através da mãe que tudo chega no bebê. Tanto os estímulos dos sentidos, o que ele vê, o que ele ouve, o que toca no bebê, né? O gosto que ele sente, quanto o alimento que vai para dentro dele. Então, se é o leite materno, se é um leite de fórmula, tudo isso é regulado, vai ser controlado, vai ser influenciado pela ação da mãe junto com o bebê, que eu chamo de encontro primordial, né? O problema é que o bebê ele tem poros muito amplos. A gente estava falando da imaturidade do sistema nervoso, né? Uma coisa que eu explico muito detalhadamente com relação ao intestino, lá no Amaternando, no meu treinamento para mães que querem viver uma amamentação bem-sucedida, aprender a amar os seus bebês através da amamentação, eu explico sobre o papel dos poros do intestino, né? O que entra, o que sai. Tudo no bebê, logo que ele nasce, é muito aberto. Os poros, os buraquinhos, tudo que ele vai receber é muito grande. Ele recebe aquilo sem nenhuma proteção. Quem protege ele de receber estímulos ou elementos inadequados é a mãe que filtra, a mãe que regula. O leite materno não tem um problema para ele receber esses poros totalmente abertos, porque não é estranha, da mesma espécie. Tem um monte de questões relacionadas aí com o intestino, com cólica, com alergia, PLV, tudo que vocês veem hoje na mídia. Tem um motivo básico, um motivo estrutural lá nesses poros do bebê que são extremamente abertos, tanto em nível de membrana celular, como de aparelho psíquico, de funcionamento, de comportamento, tudo isso, né? Então, quando a mãe faz esse papel de membrana, ela está fazendo uma regulagem, uma calibragem precoce, principalmente nos primeiros 3 meses de vida. E essa mãe, ela também está exposta ao meio ambiente externo. Quem faz o papel de membrana protetora, de filtrar o que chega e o que não chega, aí é o pai e a rede de apoio. Então, é tudo isso. Você regular o que está acontecendo dentro, o que pode chegar de fora, o que acontece dentro, o que vai sair, o que precisa sair, precisa ser eliminado, o que é tóxico. Tudo isso, a rede de apoio e o pai, quem está em volta dessa mãe, faz esse papel também de proteção e de célula. Mas diretamente com o bebê é a mãe. E o pediatra, ele funciona como uma membrana dessa mãe. Filtra o que chega, o que tem que sair, o que não tá legal, tá olhando do lado de fora, porque a gente é cego para os nossos pontos cegos, né? A gente não sabe as coisas que a gente não sabe. Às vezes alguém vem de fora e tá vendo e a gente não tem a menor consciência. Eu vou falar outro dia sobre isso, sobre o que você não sabe, o que você não sabe. Isso é muito interessante, mas o papel de um bom pediatra é ser esse membrana da mãe, o que filtra, o que põe pra dentro, o que tira, o que não tá legal, né? Toda essa regulação é feita através de um bom pediatra. Então você confia no seu pediatra? Você confia na fonte de informação? Você tá tendo informação com quem você se conecta, com quem você reconhece como autoridade para poder te ajudar nesse papel de membrana? Isso que é muito importante. O pediatra, ele é quase como um catalisador ali, um conceito da química, né? Uma substância que a gente põe dentro do tubinho de ensaio que acelera a reação para aquilo acontecer bem acontecido. Então a reação que eu quero que aconteça aqui é o grude da mãe com o bebê, a conexão, o que traz o bebê para se desenvolver e o que faz uma boa amamentação, né? Faz tão boa amamentação que até entra no estúdio aqui no meio da gravação que a mãe tá fazendo, né? Querem falar um oi? Vem falar um oi aqui. Aqui, Mapinderama, fala oi na aula, brincando com o brinquedo novo do irmão. E a gente já vai lá pra fazer um café. Tá bom, meu amor? Bom dia. Então, essa aqui foi a minha segunda atuação com papel de membrana, né? Eu posso dizer pra vocês o seguinte, é deliciosa essa experiência. Ser mãe é uma experiência surreal. Quem é mãe vive esse papel intensamente e às vezes está ali naquele caldo, não está entendendo direito o que está acontecendo. Então pensa bem, quais são os catalisadores que você vai pôr aí, quais são os elementos que você vai pôr aí nesse tubo de ensaio, dessa reação, nessa panela com tudo isso acontecendo, para você poder exercer o melhor possível o seu papel de membrana. Porque eu não gosto de falar de culpa, eu gosto de falar de responsabilidade, porque tudo isso vai passar por você. E a culpa, né, sempre vai ser da mãe, porque a mãe é essencial, é fundamental, é o elemento principal dessa fase de tudo que isso que vai acontecer ali. Então, amamenta transforma, busca o grupo das pessoas que
você busque estar perto das pessoas que te ajudam a ser uma mãe melhor, não pela culpa, mas por aquilo que você causa, né? Amamentar transforma o mundo e transforma a gente junto. Beijo grande.